A última semana de maio deve ser de contrastes no tempo pelo Brasil. Tem mudança prevista mais uma vez. Marco Antônio Mendes está aqui no estúdio com essas informações. Qual vai ser o destaque da semana? Marco, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você. Boa noite para você que acompanha a gente também. Márcio, tem mais chuva a caminho, viu? E essa chuva, essa semana, até estão sendo previstas chuvas um pouco atípicas para essa época do ano em algumas regiões. E aí, Márcio, vai ser o caso do Sudeste, que nessa época costuma ser um pouco mais seca mesmo, né? Essas nuvens mais carregadas até já começaram a se formar no sul do país e essa madrugada tende a ser chuvosa ali entre o Nordeste gaúcho até o Oeste paranense. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens de satélite, entender o que está acontecendo. Já vemos aqui algumas nuvens um pouco mais carregadas sobre a região. Essa aqui é uma nova área de baixa pressão que está se formando. A baixa pressão, a gente sempre lembra, né? É um sistema que acelera ali o surgimento das nuvens mais carregadas, deixando o tempo assim bem instável. Entre essa madrugada e amanhã, praticamente o dia todo, os temporais podem se formar aqui nos 3 estados da região sul, onde a gente vê aqui um pouco mais destacado do nosso mapa, inclusive com fortes rajadas de vento. Previsão de chuva para todas as capitais da região, mas os volumes mais intensos estão sendo previstos tanto para Porto Alegre quanto para Florianópolis. Agora, para essa semana, o que está chamando a atenção mesmo é que a chuva pode chegar onde costuma ser um pouco mais seco nessa época do ano. E aí é o caso do interior de São Paulo, Minas Gerais, algumas áreas aqui de Mato Grosso do Sul também. Volumes que não devem ser tão elevados, abaixo aqui dos 15 milímetros, mas que, Márcio, para essa época do ano acaba sendo bom aí para poder ajudar a aliviar um pouquinho essa seca que já está se intensificando. Sem dúvida nenhuma. E tem mais frio previsto para essa semana? Não vai ser um frio como na semana passada, que todo mundo aí sofreu, mas tem um friozinho interessante aí chegando mais para o meio dessa semana. E aí eu vou destacar 2 cidades para a gente poder entender. Primeiro, São Paulo, tá? Amanhã tende a ser o dia mais quente da semana, com máxima prevista de 25 graus e aí volta a chover à tarde, cerca de 10 milímetros. Depois, veja, as temperaturas vão diminuindo aqui, uma queda muito leve nas temperaturas, mas principalmente a gente vai sentir durante as madrugadas, com mínimas aqui na casa dos 12 graus. Rio de Janeiro também começa a semana quente, temperaturas podendo alcançar quase os 30 graus e aí praticamente despenca as temperaturas para 23, 22 graus e as chuvas retornam à cidade também nesses próximos dias. Por outro lado, outras regiões se mantêm quentes como nessa época do ano. Salvador amanhã tem máxima prevista de 29 graus, Manaus vai aos 30, já Belém, Fortaleza e Cuiabá com 31 graus. Agora, calor mesmo tem feito na Europa e na Ásia. O Reino Unido teve nessa segunda-feira o dia mais quente já registrado no mês de maio. A temperatura chegou aos 35 graus. O recorde anterior era de 32 e tinha sido registrado há mais de 100 anos. Isso que o hemisfério norte ainda não começou o verão, né? E mesmo se tivesse começado, esse calor todo não seria comum para a região. Agora, a situação extrema também na Índia. A capital Nova Delhi sofreu com incríveis 45 graus hoje. Aí a gente vê centenas de pessoas aguardavam por atendimento por causa de problemas relacionados ao calor. E a Índia já registrou 14 mortes nesse ano por causa das altas temperaturas, Márcio. Que loucura. E a gente vê a criancinha ali no colo da mãe. A gente sabe que isso atinge principalmente os mais jovenzinhos e os mais velhos. É um transtorno isso. E, de novo, são as mudanças climáticas, os extremos das temperaturas, os extremos das estações do ano se comprovando mais uma vez aqui. E a gente precisa ficar atento porque, segundo semestre, se forma El Niño e o El Niño tende a trazer ainda eventos ainda mais extremos, principalmente ondas de calor aqui no Sudeste e no centro do país. Bom alerta. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Até mais. Boa noite.